Bem-vindos à nossa Semana da Saúde do Acreditando. A ideia é que a gente faça uma gravação desse conteúdo hoje para que todo mundo possa acessar ele futuramente, tá? Então, nós optamos por fazer nesse formato para que a gente possa manter essa gravação disponível, para que a gente consiga disponibilizar para os nossos clientes que não puderam estar presentes também, tá bom? Então, nós vamos falar hoje um pouco. Eu, Roberta, sou profissional de educação física, Dr. Daniel Rubio, fisiatra, que está aqui com a gente, a Ana Cláudia, que é fisioterapeuta, que está aqui na janelinha também. Então, nós juntamos uma equipe aqui com especialidades diferentes, mas que trabalham com públicos iguais, né, em muitos momentos, para falar um pouco com vocês sobre os conceitos de saúde nas pessoas com deficiência. Eu trouxe um material para a gente discutir especificamente sobre o que é atividade física, o que é exercício, e aí depois o Dr. Daniel vai continuar com a gente para a gente expandir um pouco dessa discussão, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Ô, Ana, você libera para mim aqui para eu conseguir compartilhar a tela. Ver se você consegue. Foi. Muito bem, está compartilhando. Beleza, gente? Então, vamos falar um pouquinho de atividade física e deficiência, tá? E aí a gente conversa um pouco sobre o papel da equipe multiprofissional. Então, por que que nós estamos aqui em mais de um profissional falando sobre isso, né? Por que que a gente precisa de mais gente para falar sobre atividade física e deficiência? Deixa eu só me centralizar aqui. Então, o que é deficiência? Então, é um conceito importante, né? Então, são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, podendo estar presentes desde o nascimento ou ser adquirida por traumas ou doenças. Então, como exemplos de deficiências físicas que nós encontramos mais aqui na prática clínica. Ah, não está rodando, a Aninha. Vê se aparece para você aí. Boa. Voltando, gente. Então, deficiências são problemas nas funções ou estruturas do corpo. Então, o que são funções e estruturas, né? O que é interessante vocês saberem. Quando eu falo de força muscular, eu estou falando de uma função do corpo. Uma das estruturas que é responsável por realizar essa função de força muscular é o músculo. Ou o sistema nervoso, ele também está envolvido com a função força muscular. Então, quando a gente fala em deficiência, nós estamos falando em problemas nas funções, então problema para executar, para produzir força muscular, também originado por um problema na estrutura, músculo ou sistema nervoso, enfim, né, as partes do corpo propriamente ditas. E como exemplos de deficiências físicas, nós temos as amputações, as lesões e doenças neurológicas que acarretam em problemas nessas funções também, e algumas deficiências que são as deficiências sensoriais, então, as lesões que estão envolvidas ali nas estruturas e funções dos sistemas sensoriais, aqueles sistemas que interligam a gente com o ambiente, a audição, a visão, então, também são tipos de deficiência. Só para vocês terem uma ideia, a gente usa para rastrear e para elaborar as avaliações que são aplicadas nas pessoas com deficiência ou sem deficiência, em qualquer pessoa que a gente receba para fazer uma avaliação, esse quadro, esse esquema de uma classificação internacional de funcionalidade, que se eu classificar aqui no Brasil uma pessoa que receber essa classificação nos Estados Unidos, ela já entende qual que é a característica funcional dessa pessoa que eu estou avaliando. Então, a ideia é a gente ter uma linguagem integrada para discutir sobre funcionalidade, sobre como você realiza, né, algumas atividades no seu dia e como são os fatores ambientais que estão envolvidos no dia a dia também para que você realize algumas funções. Então, a gente tem uma linguagem unificada para se comunicar, principalmente com profissionais de saúde que trabalham com deficiência. Como exemplo, né, de algumas deficiências que a gente atende muito aqui no Acreditando, são as deficiências de etiologia neurológica. Então, predominantemente aqui, nós recebemos muitas lesões encefálicas adquiridas, então, lesões nas estruturas aqui do encéfalo, tá? No cérebro, no cerebelo, no tronco encefálico. Então,
lesões nessas estruturas e as lesões medulares. Então, são as lesões que a gente acaba recebendo mais aqui. E só para vocês terem algumas ideias, ou a ideia hoje é a gente falar sobre atividade física e exercício, eu vou dar exemplos de como algumas lesões encefálicas adquiridas e as lesões medulares, elas prejudicam o desempenho de atividade física diária, tá? Então, legal para a gente saber. Além disso, né, existem outras doenças e outros tipos de lesões neurológicas, lesões nervosas periféricas, desmelinizantes, doenças neuromusculares, algumas neuropatias. E a gente tem profissionais muito qualificados também para trabalhar com esse tipo de doença e de outros tipos de lesão. Uma dessas pessoas é a Ana, que está aqui do meu lado, que eu não sei em que quadradinho vocês estão vendo ela, tá? Mas ela é uma das pessoas que é referência nesse assunto aqui no Acreditando. Bom, quando a gente fala de lesão encefálica adquirida, acho que se eu perguntar para alguma pessoa que tipo de lesão no cérebro que você conhece, que tipo de lesão na cabeça que você acha que as pessoas podem ter, a gente pode lembrar do AVC, que é uma complicação relativamente comum na população, né? Então, ele acontece com uma relativa alta frequência quando a gente considera outros tipos de lesão. Então, pessoas que tiveram AVC, o que é esse VO2 pico que vocês estão vendo? O VO2 é a nossa capacidade de metabolizar o oxigênio. Eu vou pegar o banquinho. Quando eu faço um exercício físico, quando eu faço uma atividade, eu preciso consumir oxigênio. Quanto mais intenso é esse exercício, mais oxigênio eu preciso consumir. E para saber se eu sou uma pessoa bem condicionada ou não, a gente faz testes que medem a nossa capacidade de consumir oxigênio em 1 minuto. Então, quanto mais oxigênio eu consigo consumir em 1 minuto, mais intensas são as atividades que eu consigo fazer. Mais funcional eu sou para o meu dia, porque eu consigo fazer atividades mais complexas. E aí a gente pega pessoas que tiveram algum tipo de lesão, que têm algum tipo de doença, e faz essa avaliação de VO2, porque mostra para a gente qual é a capacidade que essa pessoa tem de desempenhar atividade física, de desempenhar um exercício físico. E aí a gente avalia se essa pessoa é bem condicionada ou pouco condicionada. E olha, o que esse dado mostra para a gente é que pessoas que tiveram um AVC, elas têm esse VO2 de pico, então essa capacidade máxima de usar oxigênio, de 48% a 80% menor, comparado a pessoas com as mesmas características que ela, só que sem lesão. Ou seja, tá? Se eu consigo correr a 10 km por hora, numa intensidade que é relativamente confortável para mim, esses 10 km por hora, uma pessoa que tem esse VO2 pico 50% menor que o meu, está realizando praticamente o dobro do esforço para realizar esse mesmo tipo de atividade, porque a capacidade máxima dela de captação de oxigênio é 50% menor, é metade da minha. Então, pessoas que tiveram um AVC, elas têm por característica, né, e isso aqui é um dado bem geral, tanto é que ele vai de 50% a 80%, ter menor capacidade de desempenho de algumas atividades físicas, ela fica cansada, ele tem menos eficiência nessa captação de oxigênio, menos eficiência para fazer um esforço, tá? Então, isso é um dado preocupante, que a gente tem como atuar sobre ele, então por isso que é importante a gente conhecer essas informações. E outro dado que é muito, muito importante é que 24% das mulheres e 42% dos homens que tiveram um AVC podem ter um segundo AVC em até 5 anos depois do primeiro. Então, se eu tenho 100 homens que tiveram um AVC, desses 100 homens, 42 podem ter um segundo AVC em até 5 anos. E aí a gente tem que pensar em como prevenir isso, né? Como a gente precisa tomar conta dessa pessoa para que ela não tenha de novo. Alguns fatores que estão associados, então, a essas pessoas que têm esse segundo AVC, essa recorrência do AVC, geralmente são pessoas que 75% elas têm hipertensão, 56% têm alterações ali de hiperlipidemia, tem alterações metabólicas, né, importantes, tem algum tipo de fibrilação arterial ou diabetes. Então, nessas porcentagens, essas pessoas que têm essa reincidência do AVC em até 5 anos, eles têm essas características predominantes, tá? Então, se a gente consegue controlar esses fatores de risco, a gente consegue minimizar, né? Minimizar a chance desse segundo AVC. Seria a linha de cuidado para esse aspecto principal. Já deixa eu passar aqui.
Eu fiquei tanto tempo falando que o slide não quer nem passar mais. Tá passando aí, Ana? Deixa eu colocar aqui. Foi. Na lesão medular, então, o primeiro ali era o AVC na lesão medular, como eu já expliquei o que é esse VO2, né? O VO2 de pico. Na lesão medular, a gente também tem essa redução importante na capacidade de realização de esforço, então de 60% a 80%, e isso varia muito com a altura da lesão, o nível da lesão, né? Então, quanto mais alta essa lesão e com menos preservação de segmentos abaixo dela, mais comprometida essa capacidade de realização de exercício, a gente tem menos grupos musculares ativos, então também são essa complicação aqui, a diminuição da capacidade de realização do esforço é relevante na lesão medular. Alguns outros dados que a literatura mostra para a gente, nos primeiros 6 meses depois da lesão, que é essa primeira frase aqui, existe uma redução, em média, de 45% na área de secção transversa muscular. O que é isso? A área do músculo. Quando eu olho ali, eu pego um exame de ressonância ali, vejo aquele corte do meu músculo, a gente tem uma redução de 45% dessa área nos primeiros 6 meses de lesão nos músculos comprometidos pela lesão, tá? Nos músculos afetados. Então, é uma redução muito importante desse volume de massa muscular. É comum que pessoas com tetraplegia tenham índices de massa gorda ali, de gordura, de 29% a 31% em homens, tá? Sendo que para homens sem lesão a gente espera ali uma média de 15% de percentual de gordura. A taxa metabólica basal, ou seja, o gasto energético para se manter acordado ali, ele é de 15% a 30% menor em pessoas com lesão medular, ou seja, essa pessoa gasta menos energia em repouso também. Então, eu estava acostumada a comer ali uma dieta de 2.000 calorias antes da lesão, a pessoa sofre uma lesão, ela tem uma redução importante na taxa metabólica basal dela. Ela gasta ali 20% menos energia do que ela gastava antes. Então, ela tem ali um consumo energético que muitas vezes não condiz mais com o gasto que ela tem. Então, isso também precisa ser avaliado por um profissional de nutrição. Então, isso precisa ser conversado também para adequar essa dieta, tá? Diabetes do tipo 2, ela é mais prevalente em pessoas com lesão medular do que na população em geral. Então, o músculo, ele é muito importante para ajudar a captar a glicose que está circulante. O músculo, ele consegue, né, quando ele está ativo, captar bastante glicose. Quando a gente tem menos massa muscular ativa, a gente começa a ter esse acúmulo, né, essas alterações de glicemia sistêmicas, também pela redução da massa muscular e pelo sedentarismo, né? Além disso, essas pessoas com lesão medular têm um risco muito maior, 60%, de desenvolver doenças cardiovasculares do que a população em geral, tá? Então, esses são dados de vários estudos que estão aqui embaixo. É claro que isso muda muito de acordo com o país, de acordo com as condições socioeconômicas da pessoa que sofreu a lesão. Então, olhem como essas alterações são importantes, são cuidados que são passíveis de prevenção, muitos deles, né? Então, se a gente olhar essas informações e comparar com pessoas que não têm lesão, mas que são muito sedentárias, elas também correm o risco de entrar nesse tipo de alteração metabólica, nessa perda de massa muscular, nesse risco cardiovascular aumentado. Então, essas complicações são complicações que são passíveis de resolver oferecendo programas específicos para isso. E aí, qual que é um problema que esse grupo aqui, eles são lá do Sul, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, eles fizeram uma avaliação em 2015, uma pesquisa com a população do estado que tinha algum tipo de deficiência, e eles trouxeram alguns dados interessantes para nós. Então, primeiro aqui são dados do IBGE, né, que mais ou menos 1,3% da população brasileira, em 2015, tinha algum tipo de deficiência física. Só 18,4% deles alegavam participar de algum serviço de reabilitação ou esporte, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas não realizavam nenhum tipo de atividade física nesse período aqui, como entrevistado pelo IBGE. E aí a gente pega esse estudo desses pesquisadores lá do Sul, que é do mesmo ano, que perguntam para as pessoas que não realizam atividade física por que elas não realizam atividade física. Então, aqui estão as respostas que tiveram maior frequência, né, que foram mais apresentadas. Então, 78% das pessoas que não fazem atividade falam que não fazem porque elas não conhecem programas específicos para elas.
73% das pessoas dizem que não fazem atividade porque elas não têm recursos financeiros ou espaço disponível para isso. 61% dizem que não conhecem profissionais preparados para atender, tá? E essa mesma porcentagem de 61% diz que não acha que os equipamentos dos ambientes para prática e atividade são específicos, são direcionados para essas pessoas. Então, existem algumas brechas muito importantes para que essas pessoas consigam frequentar esses programas, né? Muitas vezes, ali, falta de programas mesmo acessíveis para essa pessoa, ou quando existe o programa, pode ser que ela tenha dificuldade de transporte, ou de ter um acompanhante que possa acompanhá-lo, né? Que possa levar para esse programa que seja específico. Então, essas aqui são as respostas mais comuns, e aí depois até tentar entender com vocês se é isso que vocês realmente veem com as pessoas que vocês atendem. E só um dado que é importante para a gente ir concluindo o nosso raciocínio, eu fiquei o tempo todo falando de atividade física, né? Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Então, atividade física é qualquer tipo de atividade que eu faça que me exige mais esforço do que o repouso. Então, eu estou aqui sentadinha falando com vocês, na verdade, como eu estou falando, eu já estou com um pouco mais de gasto energético, mas enquanto eu estou sentada, eu estou aqui na minha taxa metabólica basal, no meu gasto energético basal. Se eu levanto e vou andando até o mercado aqui na esquina, isso já configura uma atividade física, eu já estou aumentando a minha frequência respiratória, já estou aumentando a minha frequência cardíaca, mas a atividade física, ela tem geralmente por objetivo a própria atividade. Então, eu estou indo ao mercado porque eu preciso comprar alguma coisa, esse é meu objetivo. Eu faço uma atividade física para chegar nesse lugar. Eu estou fazendo faxina em casa, estou levando meu cachorro para passear, tudo isso são exemplos de atividade física. Beleza. Dentro da atividade física, a gente tem a categoria exercício físico. O exercício físico, ele é uma atividade que ela é planejada e prescrita com o objetivo de melhora de capacidades físicas. O que isso quer dizer? Eu posso caminhar na rua para ver o ambiente, isso é uma atividade física, ou eu posso caminhar na rua por 20 minutos com frequência cardíaca de 120 a 130 batimentos. Isso é um exercício físico, tá? Então, quando eu coloco o objetivo de prestar atenção ali, de monitorar a intensidade dessa frequência, dar um tempo de execução dessa atividade, ela se torna um exercício, porque ela é planejada, ela é organizada para que a gente tenha melhoras das nossas capacidades físicas. E aí, quando a gente olha aqui esses gráficos que eu separei para vocês, aqui no meio, esse é um gráfico típico de uma pessoa fisicamente ativa, sem algum tipo de lesão, por exemplo, tá? Então, o nosso gasto energético diário, ele tem aqui a taxa metabólica basal, que ela é o mínimo que a gente precisa ali para sobreviver. Ela é influenciada também pelo nosso volume de massa muscular, então pessoas que tenham mais massa muscular ativa, elas têm uma taxa metabólica basal um pouco maior. A gente tem um pequeno gasto energético para fazer a digestão de alimentos. E aqui tem a faixa aqui de atividade física, a faxina que eu faço em casa, o deslocamento que eu faço do metrô até o trabalho, enfim, a minha atividade física, e aqui em cima, em vermelhinho, esse gasto com exercício. O gasto energético com exercício, ele em geral é menor do que o que a gente tem com atividade física, mas a gente modula isso, a gente controla para que a gente consiga o gasto energético que a gente quer com essa pessoa. Aí o que acontece? A pessoa sofre uma lesão, ela fica mais sedentária, ela perde massa muscular, ela diminui todas as faixas. Então, ela acaba diminuindo a taxa metabólica basal por essa mudança na composição corporal também. O nível de atividade física fica muito menor. Então, a pessoa que sofreu uma lesão neurológica, por exemplo, ela está em casa, ela não vai ficar levantando para fazer faxina, ela não vai mais andando até o mercado, ela não vai fazer atividades mais intensas que ela fazia antes. Então, isso representa uma diminuição importante nesse nível de atividade física, e isso está associado com aquelas complicações que a gente falou. Quanto mais sedentária é essa pessoa, mais aquelas complicações se agravam. E também essa pessoa muitas vezes tem dificuldade de fazer exercício físico, porque como a gente viu, né? Elas têm dificuldade de acesso a programas específicos, têm dificuldade de encontrar profissionais específicos, têm dificuldade de várias coisas para conseguir frequentar esses programas. Então, esse é o perfil de uma pessoa com deficiência que é muito sedentária, tá? E aqui do outro lado, né, por sua vez, a gente tem um perfil, por exemplo, de um atleta ou de uma pessoa muito ativa, que faça muito exercício, que tenha um gasto energético em atividade física alto e com isso também uma taxa metabólica basal maior.
tá? Quando a gente encontra uma pessoa com deficiência que tem esse perfil, a gente logo vê que a gente precisa aumentar tanto o nível de atividade física quanto o nível de exercício para poder tentar compensar essa diminuição de gasto energético, né? E também com isso melhorando a composição corporal, quem sabe também melhorar essa taxa metabólica basal. Estou aqui tentando passar os exercícios. Aí, então, tem alguns estudos que fazem essas medidas, né, dos efeitos do exercício no gasto energético total durante o dia, tá? Então, a gente precisa aumentar o gasto energético com exercício para conseguir aumentar esse gasto energético total. O exercício ele é só um dos componentes do gasto energético diário. Se essa pessoa for mais ativa, isso já é bom, já vale, já é legal, tá? A atividade física ela é extremamente relevante, mas o exercício pode trazer benefícios adicionais, principalmente porque ele é mais direcionado. E aqui, só para a gente concluir o nosso raciocínio, está aqui um resumo das dificuldades, né, ao frequentar, ao realizar atividade física diária e na participação de programas de exercício. Então, pessoas com deficiência, em geral, têm essa falta de acessibilidade à prática de atividade física, insegurança, muitas vezes, de realizar alguma atividade, porque tem medo de cair, porque tem algum desequilíbrio, porque o lugar onde você está frequentando não é adaptado para cadeira de rodas, não é adequado. Essas pessoas, como eu mostrei, como eu dei aquele exemplo lá no comecinho, né, para explicar o que era VO2, muitas vezes elas se cansam muito para fazer uma atividade simples. Então, se eu canso muito para andar 10 metros em casa, é mais difícil que eu me engaje em uma atividade mais longa, que tenha maior tempo de duração e mais intensidade ainda, né? Falta de orientação, muitas vezes, para essas pessoas, né, para que realizem mais atividade física diária, e a dependência dos acompanhantes, tá? Por outro lado, as dificuldades em participar de programas de exercício físico, a gente pode falar da falta de lugares, né, falta de acessibilidade para os locais de prática, falta de recursos materiais e a falta de profissionais qualificados, que realmente existe essa falta. E isso é muito relevante. E aqui algumas possíveis soluções que a gente pode pensar, tá? Essas pessoas, para elas serem mais ativas, elas precisam ter ganhos funcionais. Então, se eu começo a levantar da cadeira com mais facilidade, se eu melhoro a qualidade da minha marcha, eu consigo começar a ser mais ativo durante o dia. Tem um exemplo legal de um trabalho com AVC, que os pesquisadores pegaram a atividade de sentar e levantar na cadeira, sentar e levantar da cadeira. E aí eles colocaram lá um aparelhinho para medir quantas vezes essa pessoa levantava e sentava da cadeira por dia. Mediram ali pessoas com AVC, idosos da mesma faixa de idade dessas pessoas que tiveram AVC e adultos. Um adulto, como eu, fisicamente ativo, a gente levanta da cadeira mais ou menos 71 vezes por dia. Um idoso, mais ou menos 36 vezes por dia, e uma pessoa que teve um AVC, mais ou menos 25 vezes por dia. Ou seja, ela levanta menos vezes. Se ela levanta menos vezes, ela está fazendo menos coisas em pé e ela está fazendo menos atividade. Então, provavelmente, essa atividade de sentar e levantar já é difícil para a pessoa que teve um AVC. Eu posso rastrear na minha avaliação. Poxa, um objetivo importante é que ela consiga levantar mais fácil para que ela possa andar e fazer as atividades dela em casa, tá? Então, a gente pode fazer esse tipo de rastreio, tá? Fazer um diáriozinho da pessoa, do que ela está fazendo todo dia. Então, para acompanhar esse nível de atividade física. E além disso, né, quando a gente fala de exercício, para compensar, para tentar controlar esses fatores de risco cardiovasculares em paralelo também com a melhora da funcionalidade, a gente precisa ter programas de exercício especializados. Então, é uma missão importante nossa como profissionais. E além disso, ainda, existem programas bons que oferecem ali ganhos funcionais e programas de exercício especializados, inclusive em centros públicos, né? E aí uma dificuldade é que essa pessoa consiga se manter por bastante tempo nesses locais. Então também tem a dificuldade da manutenção de longo prazo. Então a gente tem aqui um problema importante de aumentar o nível de atividade física e promover programas de exercício para pessoas com deficiência, que existem soluções, mas essa dificuldade de manter também a frequência e o longo prazo também é uma realidade, tá? Então, pensando em saúde, já que estamos na Semana da Saúde, fica o meu desafio, a minha, né, a problemática aqui que está colocada para vocês de como a gente conseguir oferecer mais atividade física e mais programas de exercícios especializados
para pessoas que tenham dificuldades de participação por algum tipo de deficiência. Esse é o nosso material de hoje. Deixa eu só fechar aqui, e aí eu vou abrir para a discussão. Deixa eu só... aqui. Aninha. Pessoal, primeiro, né? Se alguém que está participando tem alguma pergunta, e aí depois eu queria perguntar para o doutor Daniel também se ele tem muitas informações para complementar, provavelmente, tá? Então, tá aberto para quem precisar fazer perguntas das pessoas que estão aqui assistindo a gente. Ana. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu não sei se eu estou... Tá. Meu nome é Marcelo, eu já faço parte aí da Acreditando, eu costumo já estar aí há algum tempo, e eu queria saber de vocês, tirar alguma dúvida, de que forma eu poderia fazer alguns exercícios que eu já pratico na Acreditando, fora de lá, em casa? Tem alguma dica, algum conselho para fazer algumas coisas que eu possa fazer aqui na minha casa, ou no meu apartamento, ou no meu prédio, melhor dizendo? Posso responder? Marcelo, a gente consegue, e isso, inclusive, é uma coisa muito importante que a gente precisa, que é passar para vocês essas orientações domiciliares. Então, o que a gente pode combinar para que a gente consiga fazer uma orientação mais personalizada para você, acho que são duas coisas importantes. Entender como é o ambiente da sua casa. Então, se você conseguir trazer para a gente uma foto, ou as imagens do local onde você faria as atividades em casa, e aí a Uhum. gente vendo o seu ambiente, a gente consegue pegar um atendimento aqui e fazer com você exercícios que você consiga fazer em casa. A Tá, gente correto. tira foto, a gente filma e faz uma cartilhazinha para você levar. Certo, aham. E E aí eu posso durante a... levar isso para você diretamente ou com quem está me atendendo aí na Acreditando? Pode trazer para os treinadores que te atendem, a gente conversa, eu vou ver quem é o seu treinador responsável e eles fazem para Tá, você essa cartilha, inclusive com os vídeos e as tá. fotos de cada exercício. Sabe que durante a pandemia, quando tudo fechou, Sim. né, na fase mais grave aí, a gente fez muitos atendimentos dos nossos clientes em casa. Então, o Aham. que a gente tinha que fazer, essa primeira reunião era só para ver o ambiente da casa. Aí a gente falava, olha, seria bom você comprar uma caneleira ou usar uma garrafinha de água de 2 litros ali cheia de água. E a gente Uhum. fazia essas prescrições domiciliares. Então, a gente conhecendo o ambiente da sua casa, sabendo o que tem ou não de acessório, às vezes Aham. a gente te pede para comprar alguma coisinha, se der para colocar mais em casa, dá para fazer uma cartilinha ali de um treino de 40 minutos em casa tranquilamente, para Aham. fazer Ah, essa maravilha. continuidade. Aham. Me chama aqui no próximo dia que você vier que a gente combina tudo certinho. Tranquilo, estou retornando semana que vem aí, se Deus quiser. Então a gente já combina, já fica tudo certo. Tá bom, maravilha então, obrigado. Tá bom? Imagina. Tem mais Mais alguém? alguém tem mais alguma pergunta? Ó, doutor Daniel, gostaria de fazer alguma colocação sobre a aula da rua? Não tenho. Acho que a aula foi muito boa. A gente. Acho que o que tem que entender, acho que como ficou bem evidente aí na apresentação, é que movimento é saúde, né? Então não é para quem tem alguma deficiência, ou é para todo mundo. Todo mundo precisa se movimentar. O mundo se organizou de um jeito, e as tecnologias, todas que são muito boas para a gente, fazem com que a gente tenha menos atividade física, ou seja, a gente tem menos atividade que exige gasto energético, então a gente fica muito mais tempo sentado,
do que os nossos ancestrais que moravam lá nas cavernas, né? E o corpo da gente não mudou tanto assim daquela época para cá. Ele tem mais ou menos as mesmas exigências, né? Então, o corpo se ressente, a gente fica mais suscetível a várias doenças quando a gente se movimenta menos. E aí, então, é sempre um objetivo para quem tenha ou não tenha alguma deficiência, se tornar o mais ativo possível e fazer exercício orientado, porque com isso, de todos os estudos e as tecnologias que a gente teve para descobrir o que era bom, o que era ruim dos exercícios, a gente tem um monte de profissional, né, que pode ajudar a gente a fazer isso de uma maneira mais direcionada. E aí, como o Marcelo aí perguntou, né, combinar uma parte de exercício dirigido com uma parte de exercício que a gente faz espontaneamente. E a mesma coisa em relação a estar mais ativo fisicamente, né? Toda vez que a gente pensa em conseguir dar uma voltinha, né, ficar menos tempo parado no mesmo lugar, tudo isso vai trazer mais benefícios, né? O desafio aí que a Roberta explicitou bem é que quando a gente tem alguma dificuldade motora, né, principalmente, como movimentar esse segmento, né? Isso tem que ter alguma especificidade, a gente tem que ter passado por um treinamento, a pessoa tem a capacidade de fazer algumas coisas, mas precisa ser treinado, orientado adequadamente para fazer tudo com movimento e com segurança, né? Às vezes a gente tem muita coisa em rede social, né, e vê uns movimentos aí que a gente fica com medo de acontecer alguma coisa errada. Então, não precisa ter medo, acho que o mais importante é se movimentar, mas tem um jeito melhor, né, de fazer as coisas com segurança. Outra coisa que acho que é uma coisa importante da gente entender é que, principalmente depois que a gente tem a instalação de uma deficiência motora por muito tempo, há uma tendência da gente valorizar muito o segmento que está com o movimento preservado, né? E às vezes não movimentar tanto o segmento que não está preservado, né? E isso é uma tendência lógica, porque num primeiro momento, logo depois que a deficiência está instalada, a gente quer recuperar a função com um lado que está funcionando melhor, né? Então isso é natural. Mas, por exemplo, a atividade física ou os exercícios realizados com membros superiores, né, não conseguem mexer com o metabolismo, né, com o funcionamento do corpo, de um jeito tão bom para a parte cardiovascular quando a gente mexe as pernas. E, surpreendentemente, quando você faz isso de maneira, mesmo que passiva, mesmo que a pessoa não tenha movimento voluntário, né, da perna, a gente faz isso passivamente, através de uma marcha terapêutica, né, de uma fez-bike, você consegue ter ganhos metabólicos. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes, fica bastante preocupado com a questão da recuperação do movimento, mas tem outras coisas que vão fazer a gente viver bem, melhor e mais, né, que também são importantes, além da recuperação do movimento, né? Então, acho que essa que é o grande desafio, né? A Roberta falou, a gente, infelizmente, mesmo que tenham bons serviços de reabilitação públicos, né, ainda a gente não tem a absorção dessa atividade de manutenção, que é aquela que a pessoa tem que fazer ao longo da vida, ainda no serviço público, né? E que nem sempre é uma coisa que as pessoas valorizam, né? Acho que especialmente para quando você tem uma deficiência qualquer, mas uma deficiência física que atrapalha a sua atividade, quer dizer, que vai te fazer obrigatoriamente ficar com uma tendência de ter menos movimento, de ficar mais sedentário, para você ser mais saudável, você precisa ter de maneira organizada na sua vida uma atividade que vai te trazer saúde. A gente está vendo aí, hoje o foco é na questão cardiovascular, que é de ter um perfil de gordura melhor para não ter risco de AVC, para não ter risco de infarto, para ter menos obesidade, que vai diminuir a minha mobilidade, né? A obesidade também pode ser um fator que somado à dificuldade motora, piora a nossa mobilidade, né? Aumenta o risco de você ter um desgaste articular, todas essas coisas. A saúde dos ossos, com o envelhecimento, os ossos vão perdendo cálcio. Então, quanto mais tempo eu conseguir ter uma estimulação adequada da descarga de peso
também vai ser mais saudável para a saúde óssea, né? Então, para a osteoporose, para a osteopenia. Então, no mínimo, essas 3 coisas a gente tem que estar lembrando de quando a gente está falando de atividade física, né? Então, independente, tem uma atividade física e um exercício bom para cada um, em cada fase da vida que você está, e a depender de cada tipo de deficiência motora, né, para se fazer isso com segurança, mas sempre é possível fazer alguma atividade, sempre é possível fazer alguma atividade, o que a gente tem que pôr na cabeça é que é isso. E o benefício para a saúde é grande, a gente sabe que depois que começaram a estudar isso e instituir programas, né, de longo prazo, a gente teve ganhos na saúde das pessoas que têm deficiências, mesmo deficiências motoras mais importantes, como, por exemplo, uma tetraplegia, do que pessoas que não faziam nenhum tipo de exercício ou de atividade física. Isso é bem importante também, o que o Dr. Daniel colocou, e eu coloco também a relevância da gente fazer as adaptações que a Rô trouxe sobre ter uma cadeira adequada, ter uma casa adequada, para que você consiga desenvolver mais atividades físicas no dia a dia, como, por exemplo, lavar uma louça, cozinhar, arrumar a casa, enfim, conseguir passar da sua cama para a sua cadeira e não ficar só dependendo de alguém para poder fazer isso. Isso faz com que o seu nível de atividade física aumente. Então, conseguir ter uma boa adaptação em casa, enfim, em outras atividades também, cobrar isso do seu local de trabalho, para poder organizar isso melhor, também aumenta o seu nível de atividade física e facilita com que você faça mais exercícios, mais atividades durante o seu dia a dia. Se a Rô tem mais alguma coisa para trazer para a gente. Não, perfeito, Ana. Acho que é isso, né? Então, o nosso foco hoje, como a gente está na Semana da Saúde, é discutir realmente esses fatores da prevenção também, né? Em longo prazo. E, infelizmente, não são programas que estão disponíveis para muita gente, sabe? Então, tem muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que têm restrições importantes para a prática de atividade física, mas que poderiam, bem orientadas, fazer muita coisa, né? Então, a gente tem esse trabalho também como profissional de conseguir levar essa informação para mais pessoas. A gente entende que a gente está num lugar privilegiado de ambiente, de adaptação, de adequação dos equipamentos, mas a gente tem a missão também de levar isso para outros profissionais, né? Que às vezes estão atendendo ali em outro estado que tem menos estrutura, num lugar que o cliente não consegue, o cliente dele não consegue sair de lá e vir aqui pro acreditando muitas vezes, e esse profissional, se ele tiver algumas orientações importantes, ele consegue melhorar muito o nível de atendimento desses clientes dele. Então, que a gente tente falar mais sobre isso para vocês que são clientes que estão assistindo aqui a gente. Então, às vezes, vocês vêm aqui 2 vezes por semana e tem lá 3 vezes por semana alguém que te atende em casa ou que frequenta outros lugares de prática também. Então, entender que esses profissionais, com algumas orientações para o profissional também, eles conseguem executar um serviço mais adequado, mais direcionado para as condições de cada um de vocês e que mais pessoas sempre possam ter mais acesso a mais atividade. Então, esse é o nosso desafio para essa Semana da Saúde. Creio eu. Tem alguma coisa para complementar, Aninha? Não, acho que é isso mesmo, né? Que a gente se torne sempre multiplicador da informação que a gente recebe, ainda mais quando a gente tem o privilégio de ter essa informação. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer algum complemento? Acho que não. Kátia? Só que ainda não estou te escutando, Kátia. Seu áudio está com algum problema, eu acho. Poxa, mas a gente agradece. A gente agradece a Kátia. Tentou aqui complementar, mas eu não me escutei. Agradeço a todos, a presença de todos aqui que puderam participar ao vivo com a gente. E também de todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa gravação depois. E que a gente sempre oriente e explique sobre exercício e atividade física, porque é muito importante
para todo mundo, né? Não só para pessoa com deficiência, mas para todo mundo. Então, é isso. Mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigada pela presença de quem está aqui ao vivo e para quem está assistindo a gravação. Vocês têm os nossos contatos, né? Então fiquem à vontade para falar. Ah, a Kátia, só um oi. Obrigada, Kátia. Fiquem à vontade para conversar com a gente por outras vias também, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Doutor Daniel, muito obrigada pelo seu horário de almoço hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado pelas Obrigada. informações, hein? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, Marcelo. Deixa eu só. Obrigada, Helena. Tchau, tchau. Para quem não sabia, a gente está junto aqui. Você é tonta.